Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e por falar em Esperanto. Meu nome é Altamiro Rocha, sou esperantista de coração. Vamos à nossa vinheta e logo em seguida ao nosso vídeo de hoje. Entitiu video nilernos la signifon kaj kiel ni devas uzi la utilajn kometitajn vortojn. Kometitajn vortojn signifas portugallingve palavras compostas. Neste vídeo nós estudaremos o significado e como nós devemos usar as úteis palavras compostas. Em Esperanto, podemos formar as palavras compostas, kometitaj vortoj, através da junção de duas raízes, juntamente com a terminação própria da função gramatical da mesma. Por exemplo, a palavra classchambro, que quer dizer sala de aula. A palavra classchambro, que quer dizer sala de aula. Nós temos classe, que é um radical, e temos também chambre, que também é outro radical. E acrescentamos a terminação O, e aí teremos a palavra classchambro, sala de aula. Sala de aula. Outra palavra, legolibro, livro de leitura. Então, nós temos aí um radical leg, que quer dizer ler, mais um radical libre, que é o radical da palavra livro, mais a terminação relativa a substantivo. Então, nós teremos lego, libro. Percebam que na primeira nós não colocamos o O em classe, não colocamos classo, por questão de pronúncia. Ficaria preferível dizer classchambro. Já em libro, se eu colocar libro, fica mais difícil de ser pronunciado e menos sonoro. Legolibro é mais sonoro. Nada impede que se diga ou se escreva leglibro. Muitas vezes costuma-se separar os radicais que formam a palavra composta para evidenciar cada elemento. Então, nós podemos escrever cap, tracinho doloro, ou cap doloro. E aí nós suprimimos a letra O do capo, né? Nós temos aí dor de cabeça, cap doloro. Doloro, dor. Cap, cabeça, dor de cabeça. Spadficio, spadficio, a mesma situação. Nós temos o peixe espada, spade, espada, ficho, peixe, spadficio. Então, nós temos aí, na primeira frase, cap, dolor, cap, cabeça, doloro, dor de cabeça. Vejam que a segunda palavra, o segundo radical é que dá a ideia que determina que tipo de situação a palavra está mostrando. Cap doloro, dor de cabeça. Na de baixo, a mesma coisa. Na segunda, a mesma coisa. Espada, espada. Ficho, peixe. Peixe, espada.
Vejam que há uma... da palavra em português para a palavra em Esperanto, há uma inversão de posição, tanto em cap doloro quanto em spadficho. Há uma inversão da posição das palavras, e nós vamos explicar o porquê disso. Precisamos ficar atentos ao traduzir uma palavra composta, pois o radical que está no final exprime a ideia principal. O radical que está no final exprime a ideia principal. Então, a ideia principal, aqui, por exemplo, nós temos supercano, suqueiro, açúcar, cano, cana. Então, nós temos cana de açúcar. Na outra palavra, que é a mesma, são os mesmos radicais com a posição invertida, cana, suqueiro, açúcar. Então, nós temos açúcar de cana. Então, na primeira, nós temos cano sendo o quê? A ideia principal. A ideia principal na primeira palavra, supercano, é cano. Então, é uma cana. De quê? De açúcar, suquer. Então, suquercano. O primeiro radical não é o que dá a ideia principal. A ideia principal vem com o segundo radical, sempre. Sempre o segundo radical. Vamos ver na segunda como é que fica. Suqueiro é açúcar. É o segundo radical que dá a ideia principal. Suqueiro é açúcar. Nós estamos falando de açúcar. Que tipo de açúcar? Açúcar de beterraba, açúcar mascavo, açúcar. Que tipo de açúcar? Açúcar de cana, suqueiro. Então, a ideia principal vem no segundo radical. Isso tem que ser bem aprendido, bem decorado, bem fixado, para que não façamos confusão. Qualquer palavra nós vamos conseguir identificar qual é o radical que dá a ideia principal. É o último radical, o segundo radical. Suqueiro é açúcar. No primeiro, cano é cana. Pode ser cana de outra coisa, né? Cometita e vortoi consistas il do parto. É o que nós estávamos falando, né? A primeira parte e a segunda. As palavras compostas consistem de duas partes. As palavras compostas consistem de duas partes. La unua parto precisiga antaŭ elemento. A primeira parte, um elemento anterior que dá precisão, que determina, que dá a justa compreensão. Que o precisigas lá generalam significa, ou seja, isso que eu falei anteriormente. Ele determina o significado geral da palavra. Observação. Esta parte, embora venha primeiro, ela está na frente, está na parte anterior da palavra, assim chamada de antaŭ elemento, é na realidade a parte secundária. Ela não é a parte principal. A parte principal é a que vem no fim, ĉefelemento, que o donas la generalam signifon de la vorto. Então, o elemento principal é aquele que está no final e que dá o significado geral determinado da palavra. Esta observação, esta que é a última parte, é o elemento principal da palavra. Nós vimos, por exemplo, em Balenchipo,
A palavra principal é shipo, a última, o final é shipo, é navio. Navio é de caça a baleia, baleeiro, né? Então, é o tipo de navio. Vapor, shipo, palavra principal, shipo. Vapor, shipo, navio a vapor. Navio, de qualquer tipo de navio, a palavra principal é a palavra navio. Navio desse tipo, aquele tipo, para este fim, para aquele fim, para transportar petróleo, para transportar isso ou aquilo. Então, a palavra principal é sempre a última, é o último elemento na composição da palavra composta, que é composta de duas partes, né? Como nós vimos anteriormente. Element ship, oni povas fari, exemplo, laienain combinoin. Do elemento principal, ship, que quer dizer navio, pode-se fazer, por exemplo, as seguintes combinações: vapor, shipo, spezzo de shipo, que o funccias per vaporo, shipo, que o se movas per vaporo. Então, um navio a vapor. Então, a palavra principal é ship. Agora, de que tipo é o navio? Vapor. Esse caso aí de vapor, a vapor. Ele se movimenta a partir do uso do vapor. Balém shipo, spezzo de shipo, que o estis construíta por cache balenoi. Então, balém shipo é espécie de navio que é construído para caçar baleias. Hoje em dia, muito contestado e com certeza um dia isso irá acabar, né? Os navios baleeiros que caçam baleias, ou pelo menos diminuir numa quantidade boa, né? Para que se possa ver os mares mais preenchidos por esses animais e proteger os animais. Então, aqui também a principal palavra é shipo, que é navio. Que tipo de navio? Navio baleeiro. Shipo, elemento, shipo, elemento. Já o segundo, o antaoelemento, é vapor ou balém. Vapor, shipo, navio a vapor, balém, shipo, navio baleeiro. La basa signifo de tiui combinoi estas tiam shipo. Per diversai antaoelementoi, oni distingas diversai spezoi de shipoi. Então, a base, o significado básico destas combinações é sempre shipo, navio, é sempre navio. Através de diversos antaoelementos, através de diversos elementos anteriores, pode-se distinguir diversas espécies de navios. Vapor, montras manierum functiig la shipum. Vapor, shipo, vapor, mostra, a palavra vapor mostra a maneira do funcionamento do navio. Já balém, montras, selon por la usado de la shipo spezzo. Então, balém, baleeiro, né, mostra o objetivo para o uso da espécie de navio, desta espécie de navio. Uso de la cometitae vortoi em frasoi. Vamos usar algumas palavras compostas em frases. Li acet stablon eu ligno.
por laverando. Liacet stablon, eu ligno, por laverando. Aqui nós não usamos palavra composta. Ele comprou uma mesa de madeira para a varanda. Então, ele tem lá uma varanda na casa dele e comprou uma mesa de madeira. E aqui está escrito sem uso da palavra composta, das palavras compostas, das cometita e vorto. Então, nós podemos pegar establum, eu ligno, e transformar em lignatablo. Lignatablo. Percebam que aqui nós colocamos ligna, adjetivo. É uma mesa que é de madeira, não é uma mesa qualquer, é uma mesa de madeira. Então, liacet lignatablo por laverando, que significa a mesma coisa. Ele comprou uma mesa de madeira para a varanda. Poderíamos ter feira tablo, que significa mesa de ferro. Marmora tablo, que significa mesa de mármore. Scribo tablo, que significa mesa para escrever. Vejam que os dois primeiros falam do material que é usado na confecção da mesa. E o terceiro e último fala do objetivo. Para que serve aquela mesa? É uma mesa para escrever. Ela pode ser de madeira, pode ser de ferro, pode ser de mármore, mas é uma mesa que é usada para escrever. Outras frases. Post quelcae momentoi ella nuboi venis lum radio, que nós poderíamos escrever radio de lumo. Após alguns momentos, das nuvens, através das nuvens, por entre as nuvens, veio um raio luminoso, radio de lumo, um raio de luz, raio luminoso ou raio de luz. Os dois significam a mesma coisa. Então, lum radio, radio de lumo. Ele atinges la domon post duan hora piediro. Iro per piedoi. Eles atingiram a casa, chegaram até a casa após meia hora de caminhada. Pied-iro. Percebam que nas palavras compostas nós devemos sempre dar um intervalo, um pequeno intervalo entre um radical e outro. Lum radio, pied-iro. Que iro é ir, iro per piedo é ir, caminhar, andar com os pés, certo? É ir a pé, iro per piedo, ir a pé. Com verba finágio, também podemos fazer isso com palavras na forma de verbo. Vamos ver um exemplo. Kai certe mi iel successos per labori iom da monon. Per labori é igual acquire per laboro. E certamente eu, de alguma forma, conseguirei adquirir, através do trabalho, um pouco de dinheiro, algum dinheiro. Acquire per laboro, adquirir pelo trabalho. Per labore é uma palavra muito interessante, porque na palavra composta pelo verbo labore, mais a preposição per,
A parte final, que é o verbo labore, representa a ideia de adquirir. Essa ideia está embutida na palavra. É a ideia de adquirir. Nós estamos acostumados a interpretar labore como trabalhar, né? Labore, trabalhar. Mas nesse caso aí é adquirir. Então, per labore, neniel devenas de la verbo labore, sed de la fraseto per laboro. Então, per laboro, de forma alguma, tem origem no verbo labore, trabalhar, mas da pequena frase per laboro, através do trabalho. Então, per labore vem de per laboro, não do verbo trabalhar, per laboro, através do trabalho. Per laboro, através do trabalho. É muito bom gravar isso, anotem isso lá nas suas anotações, porque isso aí é muito importante. Complica muitas vezes para nós o entendimento disso. Isso aí é muito importante. Outras frases. Li kiel kutime capies respondes. Li kiel kutime capies respondes. Ele, como de costume, respondeu de que maneira? Com aceno de cabeça, afirmativo, aceno afirmativo de cabeça. Cap ies. Signi siam iesadam per movo de la capo. Movimento afirmativo com a cabeça. Ele marcou, ele sinalizou o seu consentimento, a sua afirmação, né, o seu gesto afirmativo através de um movimento de cabeça, um movimento afirmativo com a cabeça. Later culturisto, zorgas pri la culturado de tero. Later culturisto, zorgas pri la culturado de tero. O agricultor cuida da cultura, do plantio da terra. Plantio apenas não, de todo o trabalho que é executado para que a terra produza. Então, ter culturisto, persono que o profecia laboras em culturado de tero, pessoa que trabalha profissionalmente na cultura da terra, no todo o trabalho da terra, é o agricultor. Baldaŭ la matenruĝo, verŝos sian koloron sur la maron. Em breve, baldaŭ, la matenmanĝo, a aurora, o alvorecer, derramará sua cor sobre o mar. A cor, geralmente, do alvorecer é o vermelho. Então, baldaŭ, o amanhecer derramará sua cor sobre o mar. A cor vermelha, no caso, né? Mi scivolas pri komercaj kaj teknikaj terminoj en Esperanto. Scivolas, saber, vole, querer. Então, mi scivolas, eu tenho curiosidade, eu quero saber. Eu tenho curiosidade sobre terminações comerciais e técnicas em Esperanto. Eu tenho curiosidade por saber terminações comerciais e técnicas em Esperanto. Scivolas, desiras sciion, deseja conhecer algo, estar curioso. Scivole,
estar curioso. Mais exemplos. Dum unutago, unutaga, durante um dia. Quando se fala de uma coisa que acontece o dia todo, nós podemos usar a frase aconteceu durante um dia. Cum sia visaggio altero, visaggio altere, com a visão voltada para a terra, visage altere, visage altere. Sur tiu flanco, tiu flanque, sur tiu flanque, sobre aquele lado, tiu flanque, daquele lado, naquele lado. Ele está naquele lado, ele caiu daquele lado, tiu flanque. Em tia maniero, tia maniere, tia maniere, nós podemos dizer tia maniere. Uma frase em que usemos, podemos usar em tia maniero, quer dizer, de tal maneira, nós também podemos usar tia maniere, que significa a mesma coisa. Observação sobre a pronúncia, coisa até que nós já falamos antes. Larimedo que oni havas por distingue la partoi decumetita e vortoi, estas emete malongega em pausetoi interlapartoi. O recurso que nós temos para distinguir as partes das palavras compostas é colocar uma não longa, uma pequena, uma breve pausinha, uma breve pausa entre as partes. Como nós fizemos, exemplo, matem manjo, de jejum, café da manhã, matem manjo. Vesper manjo, jantar, vesper manjo. Aquo falo, queda d'água, aquo água, falo, queda d'água. Cap doloro, como vimos anteriormente, dor de cabeça, cap doloro. Essa breve pausa indica uma palavra composta. Quel que foi, algumas vezes. Bom, queridos amigos, este foi o nosso vídeo de hoje, no qual falamos sobre as palavras compostas. Espero que vocês tenham compreendido bem o tema. Se não compreenderam, coloquem lá nos comentários as perguntas que vocês tiverem. Se gostaram do vídeo, deixem um like, inscrevam-se no canal. É importante a inscrição de vocês e eu agradeço muito. Compartilhem com seus amigos, principalmente com aqueles que têm algum interesse sobre o Esperanto. Vamos ficando por aqui nesse vídeo. Agradeço a todos aqueles que puderam ficar até este momento. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.